anime agora virou sucessor de alguma coisa. Esse é o meme que muita gente tem usado por aí pra fazer qualquer comparação imbecil, como Tokyo Revengers sendo o sucessor de Berserk, como esse cidadão aqui, por exemplo. Mas muita gente chegou a comparar de forma séria o anime de Chainsaw Man como sendo o real sucessor de Jujutsu Kaisen. Contextualizando aqui primeiro, lá em 2019 a gente viu o fenômeno sem precedentes que foi a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba e como isso impactou as vendas do mangá a um nível estratosférico, chegando a superar de longe o gigante One Piece. Depois do sucesso de Kimetsu, começou a surgir uma certa expectativa na comunidade de anime de que esse fenômeno viesse a se repetir e qual seria o próximo grande anime que iria estourar dessa mesma forma. Afinal, se aconteceu com um, por que não acontecer com o outro de novo? E as pessoas estavam certas. A expectativa caiu em cima do lançamento do anime de Jujutsu Kaisen em 2021 e ele realmente correspondeu ao hype criado em cima dele, fazendo com que o mangá chegasse a superar o número de vendas de Kimetsu, One Piece e ficado em primeiro lugar. E como o ser humano nunca está satisfeito, mais uma expectativa foi criada para o ano de 2022, para saber qual o próximo grande shonen que superaria os seus antecessores. E agora, com a certeza de que esse fenômeno viria a se repetir de novo, a expectativa caiu em cima de Chainsaw Man com ainda mais força do que os anteriores. Só que diferente de Kimetsu, que estreou sem ninguém esperar absolutamente nada além de uma boa animação por ser produzido pela Ufotable, e diferente de Jujutsu, que estreou com uma certa expectativa, mas ainda controlada, Chainsaw Man estreou como uma bomba que todo mundo ficou esperando durante mais de um ano. Vocês lembram de quando o Estúdio Mapa soltou do nada aquele primeiro trailer, né? E depois a gente ficou um ano sem ter qualquer notícia do anime? Mas infelizmente, por mais que todo esse hype tenha sido criado em Chainsaw Man e o anime tenha feito uma estreia muito mais estourada que os outros dois, quanto maior a expectativa, maior a queda. E conforme o anime lançava, o hype parece que foi se esvaindo aos poucos, dando a impressão de que o anime foi mais marketing do que qualquer outra coisa. Mas por que será que isso aconteceu? Será que Jujutsu seria um anime melhor que Chainsaw Man? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, não antes de você amaldiçoar o botão do like, conferir a sua inscrição e ativar o sininho para sempre saber quando tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? Jujutsu sempre tem aquela cena que deixa a gente com o cabelo arrepiado, não é verdade? Mentira, porque a calvície atinge cerca de 50% dos homens, então nem todo mundo tem essa oportunidade. E falando em oportunidade, a Hair Friday já começou e nesse mês a Manual tem um presente especial para você. A Manual, que já completou um ano de parceria aqui com o canal, é uma empresa britânica que chegou ao Brasil em 2019 e já ajudou mais de 150 mil homens a tratar a calvície de forma prática e comprovada, resolvendo tanto casos mais avançados quanto os que ainda estão começando. Vocês podem conferir o antes e o depois na tela. Iniciando seu tratamento com a Manual vai ser tudo muito prático e você não precisa sair de casa. É só você entrar no site e responder um questionário. O médico especialista analisa o seu caso e você recebe a prescrição do melhor tratamento para você, sem a necessidade de marcar consulta, e você ainda tem direito a um acompanhamento clínico ilimitado e gratuito. Se você se dedicar e seguir o tratamento recomendado direitinho, no quarto mês você já pode ver resultados mais expressivos. E como eu sempre gosto de dizer, isso pode parecer muito tempo, mas a calvície pode ser eterna. E somente nesse mês você ainda recebe de brinde essa necessaire para você poder se cuidar em qualquer lugar que você vá. Então aproveita essa oportunidade acessando o link que eu deixei na descrição e no comentário fixado e usa o meu cupom exclusivo por tempo limitado de 40% de desconto usando o código HAIRBANDEIRA. Válido somente para o seu primeiro pedido, entrega super discreta e frete grátis até a sua casa. Quanto mais você espera, mais o seu cabelo cai, então bora começar a se cuidar hoje. Falando sobre o trio principal de protagonistas, Itadori, Nobara, Megumi e do outro lado, Denji, Power e Aki, vamos começar pelos protagonistas. Itadori e Denji são dois personagens muito parecidos, ambos com um demônio dentro do corpo e que se fuderam muito na vida, com a diferença de ter sido em momentos diferentes da vida de cada um. Enquanto o Itadori começa o anime como um garoto que tem uma vida, podemos dizer, até que boa, depois ele só vai se fudendo cada vez mais enquanto o anime não acabar. A partir do momento em que o anime começou até o anime acabar, meu amigo, é só ladeira abaixo pro menino Itadori.
Por outro lado, o Denji começa o anime da forma mais desgraçada possível, tendo vendido a própria bola do saco, e aos poucos ele vai ascendendo na vida e passando a ter um mínimo de prazer que a vida tem a oferecer, não é verdade? Peitos e comida, basicamente. Ah, sim, né? Outra diferença importante é que enquanto o demônio do Itadori quer mais é que ele se foda, o demônio do Denji pelo menos virou um amigo de verdade pra ele, né? Já a Nobara e a Power, que são as garotas do trio principal, tanto uma quanto a outra são personagens que sempre rendem uma boa ação e têm uma ótima participação no grupo, mas que possuem personalidades bem diferentes. A Nobara é aquela garota vaidosa e marrenta, enquanto a Power tem aquele arquétipo de garota extrovertida maluquinha e ao mesmo tempo burrinha e meio inocente, que é um tipo de personagem muito fácil de ser gostado pela galera. Basta fazer umas maluquicezinhas que os otakus já ficam eu te amo. Mas a piada da Power tá nela ser uma garota bonita, mas ao mesmo tempo muito porca, que não toma banho, não dá descarga e nem nada do tipo. O que, sinceramente, é um argumento que só serve como piada no anime, porque o anime ele não faz a gente sentir qualquer nojo real da personagem. Não mostra, por exemplo, a bosta que ela fez, ou qualquer coisa que a gente não consegue sentir o cheiro, né, que não deve ser dos melhores vindo dela, afinal é um anime, então, né, a gente não consegue sentir esse lado realmente podre da personagem. Muito pelo contrário, por mais que o anime diga que ela é uma porca cebosa, ela sempre parece muito bem limpinha, minimamente arrumada e sempre explora o lado sexual da personagem, coisa que Jujutsu não chega a fazer com a Nobara, por outro lado. Agora chegamos ao garoto emo trevoso de coloração azul do trio, que é o Megumi e o Aki. Bom, os dois, né, a gente sabe que são personagens que também se fodem muito, mas isso só acontece bem pra frente na história dos dois. Então, falando de forma geral, os dois, eles seguem o arquétipo do típico personagem mais introvertido, racional e até mais ranzinza, né, e até um pouco mais maduro também, pra poder fazer uma contraparte com os protagonistas da história. E os dois possuem também traumas ou problemas familiares, principalmente envolvendo os seus irmãos. Megumi se torna um feiticeiro para poder ter condições financeiras de tratar a sua irmã, que foi amaldiçoada e acabou ficando em coma, e nem sequer chegou a conhecer os próprios pais, né? Não ter a consciência disso, né? Chegou a conhecer o Toji ali brevemente, mas enfim, vocês entenderam. Enquanto isso, o Aki teve o seu irmão mais novo atropelado pelo demônio da arma junto dos seus pais e toda a sua casa, e por isso ele acabou ficando sem ninguém. Então, os dois eles carregam esse problema familiar que acabou sendo causado pelo mal que existe em cada um desses universos, os demônios e as maldições. Então, galera, de forma geral, a gente pode dizer que, apesar das pequenas diferenças entre o trio principal de protagonistas, os três eles acabam sendo muito parecidos uns com os outros, e isso faz com que eles praticamente se anulem aqui nesse caso. Agora, o que realmente faz diferença aqui é o peso da presença de um personagem como Satoru Gojo na obra. Primeiro, todo o arco de treinamento, tanto em Jujutsu quanto em Chainsaw, é uma piada, é uma completa piada. A gente mal pode dizer que realmente existiu, né, o clássico arco de treinamento, porque eles existiram ali mais para cumprir tabela do que outra coisa e ainda fazer piada em cima desse clichê do shonen de batalha. Mas se a gente for comparar quem foram os mestres, os senseis dos protagonistas, de um lado a gente teve o feiticeiro mais forte da atualidade, Satoru Gojo, e do outro lado, esse cara aqui. Olha, eu vou dar aqui R$1 para cada pessoa que lembrar de cabeça o nome desse cara, e não vale procurar no Google, tá? E comentar nos comentários. Vou dar R$1, galera, porque eu sinceramente não lembro. Mas tudo bem. Tudo bem, esse cara ele pode ser completamente irrelevante, ele tem uma participação ou outra ali na história, mas enfim, de forma geral é completamente esquecível, e pra ser justo, a gente precisa comparar o personagem do Gojo com o demônio do controle Makima, já que os dois, né, são personagens extremamente poderosos, lindos, gostosos e são responsáveis, né, são os responsáveis por instruírem os protagonistas nos seus afazeres do dia a dia, com a diferença principal de que o Gojo é o grande herói, enquanto a Makima é o grande vilão dessa história. Só que mesmo que a Makima seja uma personagem muito poderosa, tenha muita presença e seja muito cativante, ela não teve uma pequena coisa que o Gojo teve, que foi o infame episódio em que ele revela a cor dos seus olhos na luta contra o Jogo. Esse
foi o grande episódio de Jujutsu Kaisen que foi o responsável por furar completamente a bolha e chamar uma atenção absurda para o anime. A Makima, galera, até pode ter olhos bonitos e especiais que caracterizam ela ser o demônio do controle, mas Chainsaw Man não teve um episódio onde houvesse uma revelação como essa e que furasse a bolha do anime. Por outro lado, sabe o que Chainsaw Man teve e que furou a bolha? Pica. Toda a polêmica do infame episódio do futuro ser pica foi o grande ápice de popularidade que Chainsaw Man conseguiu atingir e entregar pra gente, e que nem foi algo de dentro do próprio anime, mas sim uma polêmica externa que só aconteceu aqui no Brasil. O feito de Jujutsu que furou a bolha pode até ter sido, o mais clichê possível, a revelação do rosto e do poder ocular de um personagem de shonen de batalha, mas pelo menos foi algo de dentro do próprio anime e não essa polêmica infernal por falta de pica, sério. Tem como se orgulhar disso? E Jujutsu não só conseguiu furar a bolha com esse episódio da revelação do rosto do Gojo, mas voltou a repetir esse mesmo feito com o episódio onde ele aparece no final da primeira temporada e lança o seu vazio roxo. Então, Chainsaw Man precisava ter esse episódio que conseguisse impactar de forma visual e furasse a bolha para que fosse facilmente replicável na internet, que foi o que inclusive Kimetsu conseguiu fazer também com o lendário episódio 19. Outro ponto que eu também acho que foi muito importante a favor de Jujutsu é que o mangá de Jujutsu continuava em publicação durante a primeira temporada. Enquanto isso, a parte 1 do mangá de Chainsaw já tinha acabado. E ter o mangá em publicação faz uma diferença absurda para a popularidade do anime, porque é justamente de onde vem o material inédito da obra. É onde você tem em primeira mão todos os grandes acontecimentos, todos os novos acontecimentos. É só ver que o hype de Kimetsu ou de Shingeki, por exemplo, foram muito maior enquanto o mangá ainda era publicado, e depois, naturalmente, quando só restou o anime, a coisa ela foi esfriando bastante. E vamos ser sinceros aqui, que a parte 2 de Chainsaw Man, apesar de ter um público muito fiel e ter começado de uma forma muito impactante, não chega nem perto do hype do mangá de Jujutsu, principalmente agora na reta final. E galera, até aproveitando para falar um pouco sobre a animação de cada um, eu sinceramente não sei até que ponto esse foi um fator determinante, porque os dois animes eles são muito bem animados, mas Chainsaw Man ele começou a sofrer um pouco mais com o uso do CGI, principalmente no próprio, Chainsaw, no próprio Denji também usando seus poderes, enfim. E o anime de forma geral ter esse tom de cor mais pastel, mais neutro, e que algumas pessoas não gostaram por não combinar, segundo eles, com o tom mais espalhafatoso da história. Sendo que eu, sinceramente, acho que ainda assim, mesmo que eu considere válido, parcialmente esse argumento, eu acho que ainda assim essa paleta de cor mais realista combina com a história, principalmente por esse ser um mangá que muita gente gosta de extrair 1 milhão de significados, críticas no subtexto e mensagens ocultas. Então, sendo esse mangá supostamente super inteligentão e consciente de si mesmo lá no fundo e que faz as suas críticas ali nas entrelinhas, isso tudo acaba casando perfeitamente com uma animação mais realista. Agora, o único ponto que faz Chainsaw Man perder com isso é que a animação de Jujutsu acaba sendo bem mais vibrante e colorida e, portanto, visualmente mais apelativa para o público geral. Mas eu quero saber agora a opinião de vocês aí nos comentários. Esse é um tema que eu queria muito trazer aqui para o canal já tem uns meses e agora eu finalmente consegui trazer. E caso você tenha interesse, eu fiz um vídeo analisando uma batalha entre Satoru Gojo e o demônio do controle Makima, que ficou bem legal, muito bem estruturado e vale muito a pena vocês verem. Ele vai aparecer agora na tela desse lado aqui para vocês poderem ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!